quando a gente pensa em doenças autoimunes, a alimentação ela tem três principais funções. A primeira delas é favorecer a reparação da barreira intestinal. Então, o intestino ele é formado por células que uma deveria estar bem grudadinha na outra, bem juntinho. Mas na doença autoimune a gente sabe que essa junção ela está danificada. Ou seja, o que devia estar ligando uma célula intestinal na outra está comprometido. E aí a pessoa com autoimune ela tem fendas, tem buracos no intestino. As estratégias nutricionais, elas têm um objetivo principal de o quê? De retirar substâncias que estão contribuindo para essa permeabilidade intestinal, esses vazamentos intestinais, esses buracos no intestino. Então, a primeira é o que a gente chama de 5 S's, né? 5 passos para a reparação intestinal. E o primeiro deles é retirar o que está agredindo, depois trabalhar na reconstituição, né, na soldagem desses buracos intestinais. O segundo objetivo é diminuir essas respostas imunológicas anormais, porque o que é doença autoimune? É o seu corpo atacando o seu próprio corpo. E por que isso acontece? Justamente por conta desse buraco que tem no seu intestino. Na nutrição, na medicina integrativa, nós olhamos dessa maneira. Então, não é um erro do seu sistema imune porque simplesmente é sua genética ou porque você é azarado. Não, começou lá no intestino. Esse buraco no seu intestino está deixando substâncias alimentares mal digeridas, toxinas, fungos, parasitas, metais. Em vez de tudo isso que não devia entrar para dentro do seu corpo, para a corrente sanguínea, cair no seu sangue, ela passa, e aí ela vaza para o seu sangue. E aí, a hora que cai no sangue, o sangue distribui para todas as partes do seu corpo. E o seu sistema imunológico, entendendo que ele deve atacar, ele vai atacar. Só que nesse atacar, ele começa a atacar para todo lado. Ele ataca nesses agentes invasores, né? Nos parasitas, nos vírus, nas proteínas alimentares que não foram completamente digeridas. Ele ataca também. E ele começa a atacar partes do seu corpo que não deveria atacar. Suas células da tireoide, suas células articulares, a raiz do seu cabelo, sua pele, seu sistema muscular. Então, passo número 1, isso começou lá no intestino, então temos que fazer a reparação intestinal. Passo número 2, diminuir essas substâncias que estão ativando o seu sistema imune, para o seu sistema imune parar de atacar. Porque não é só tomar medicamento para ele parar de atacar, porque olha só como que a medicina tradicional trata. Olha, ela pensa assim, o sistema imune está hiperreativo, então eu vou dar um remédio para o sistema imune baixar e ele não ficar mais hiperreativo, porque o fato dele estar hiperreativo ataca minhas células saudáveis, fazendo com que minha autoimune piore. Só que um detalhe muito importante é que você precisa do seu sistema imunológico não só para silenciar a sua doença autoimune, mas você precisa do seu sistema imunológico o tempo todo, né? A gente está em contato com um monte de substância que se a gente não tem imunidade para combatê-los, a gente fica doente o tempo inteiro, né? Por que uma criança, logo que nasce, a gente precisa ferver chupeta, ferver mamadeira, né? Porque ela tá ainda formando seu sistema imune. Lógico, mas não pode criar a criança numa redoma de vidro, porque aquele sistema imune também precisa se expor a situações que vão fazer com que a imunidade adquirida dela seja boa, né? A gente tem dois tipos de imunidade: imunidade inata, que é a que a gente nasce, e a imunidade adquirida, que é de acordo com as substâncias que nós nos expomos durante a vida. Uma mãe que gerou um filho lá nos Estados Unidos, lá na Europa, né? Tudo bonitinho, tudo certinho, condições de higiene, ela vai ter essa criança lá na África. É possível que essa criança tenha problemas de saúde lá, porque a mãe não foi exposta a condições higiênico-sanitárias que eram característicos lá da África, né? E aí a criança fica mais fácil de se contaminar.
porque o sistema imunológico, a imunidade adquirida dela não foi treinada para isso. Enfim, só para vocês terem noção um pouco de como que é de imunologia básica, tá? Mas eu falei tudo isso por quê? Porque o primeiro passo o primeiro objetivo da alimentação autoimune é diminuir essas fendas intestinais que vão fazer com que substâncias passem por esses buracos que foram ocasionados no seu intestino, desencadeando uma cascata de anticorpos que vai atingir essas substâncias que conseguiram passar e isso vai manter a sua autoimune ativa. E terceiro, o objetivo é o controle inflamatório, porque ao essas substâncias passarem por esses buracos intestinais e recrutarem os seus anticorpos para te defender, isso vai gerar uma cascata inflamatória, uma série de citocinas inflamatórias que são produzidas ali mesmo a nível intestinal, né? E isso é um problema, porque se essas citocinas, se esses compostos que são inflamatórios estão ativos, estão sendo requisitados o tempo inteiro, você está cada dia mais inflamado. A autoimune é uma doença inflamatória. Então, conter a inflamação é tudo. Os seus sintomas acontecem porque existe uma inflamação dentro de você, que é como se fosse uma fogueira, está pegando fogo, né? E essa fogueira, dependendo do que você come, você está jogando fogo, lenha nessa fogueira, tá? Então, a alimentação, numa pessoa que tem doença autoimune, ela é regra, ela é ouro,